Boa noite. Alegria estarmos juntos. Tem sido um tempo muito gostoso com os irmãos e espero que esses nossos momentos juntos tenham sido mais para ajudar do que para complicar. Então vamos, pensar no reino de Deus e na igreja, e nós iniciamos observando que é uma questão que tem implicações muito importantes, Nosso estudo da Escritura vai refletir o ensino para as nossas igrejas. Então não é só uma questão de um debate teológico pelo debate teológico, não é isso, mas é o entendimento de que a Escritura vai ser defendida, ensinada, irmãos que confiam nos pastores, e para que eles estejam vivendo uma vida de piedade consagrada ao Senhor. Então, por isso que isso confere mais relevância ao que nós estamos fazendo aqui, aos nossos estudos. Então, uma questão aqui, já sendo muito claro, é se a igreja é uma expressão do reino de Deus na terra. Então, alguns acreditam, alguns dispensacionalistas creem o quê? Que a igreja, ela não é uma expressão do reino de Deus na terra. Então, não tem o reino de Deus no período da igreja, e que o reino de Deus se expressará somente no milênio, quando o descendente de Davi, alguns defendem que o próprio Davi estará lá no milênio, sentado no trono, dirigindo ali os redimidos, Então essa é uma perspectiva. Existe uma perspectiva também que diz que o reino de Deus se dá hoje. Hoje já acontece o reino de Deus, pois foi retratado nos textos escatológicos de modo figurativo, no caso, o milênio. Com a chegada do Senhor Jesus, o reino de Deus já chegou em sua totalidade e é vivenciado na época da igreja. Quem será que afirma essa perspectiva? Os amilenistas, os da teologia do pacto, os reformados. Então, para eles, o reino de Deus já é concreto. Jesus está reinando hoje, porque a igreja é o reino de Deus nesta dispensação. Eles também têm dispensações, embora a gente ouça falar teologia da aliança, teologia do pacto, mas eles têm também. E hoje é o reino. Por isso que até uma observação sobre isso, por isso que os reformados são mais engajados politicamente. Você pode observar, São mais engajados politicamente. Os dispensacionalistas não, porque sabe que as coisas já estão piorando mesmo. Estamos esperando Jesus voltar. Não adianta conferir tanto investimento, nessa questão. Mas existe, como eu falei, uma segunda observação, que o reino de Deus se dará somente no futuro escatológico, no milênio. Então a igreja não é reino de Deus. Problema: nós temos uma série de textos bíblicos que nós vamos ler hoje, que parece que diz que a igreja, de alguma forma, ela participa do reino. Com isso, nós não estamos querendo dizer que somos amilenistas, ou que o milênio é figurativo. Não. Cremos no milênio literal, no futuro, numa perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista. No entanto, pelas próprias afirmações bíblicas, você tem que fazer uma ginástica exegética muito grande para você defender que a igreja não tem nada a ver com o reino de Deus. Então a nossa fala hoje é basicamente nessa perspectiva. E, mais uma vez, a gente, dentro de uma perspectiva do dispensacionalismo, pensando na chave hermenêutica do já e do ainda não, podemos entender um caminho interpretativo presente nas Escrituras que faz a relação entre o aspecto presente do reino e o aspecto futuro do reino. Então, nós podemos compreender desta perspectiva. Isso tem implicações para várias áreas da Escritura. Tem implicações até para soteriologia, mas tem implicações, como foi mencionado na palestra anterior, sobre, por exemplo, Mateus 5, sobre o sermão do monte, Mateus 5 a 7, se aquilo ali é a ética do reino, a ética do cidadão do reino no período milenar, então aquilo ali não é para nós, Então como é que nós vamos observar aquilo? E antes de ver os textos que nós temos que tratar aqui, é importante destacar que o que Jesus ensina nos evangelhos é fundamento para quê? Para a igreja.
né? Efésios 2:20, qual é o fundamento da igreja? Cristo e o ensino de Jesus e dos apóstolos, porque alguns argumentam assim, não, mas é velha aliança. Realmente a gente entende que a nova aliança começa quando Jesus é assunto ao céu e lá no dia de Pentecostes, né, logo em seguida, né, o Espírito Santo vem como o outro consolador e inaugura a igreja. No entanto, a igreja, a base da igreja, a base doutrinária, não somente do Antigo Testamento, claro, mas de Cristo e dos apóstolos. Isso porque nós vamos mencionar vários textos nos evangelhos, inclusive aqueles que falam de pregar o evangelho do reino, né? Algo muito significativo. Os apóstolos aprenderam a pregar o evangelho do reino e eles começaram a pregar, né, no período da igreja. A gente vê isso em Atos e em outros momentos da Escritura. Então, como explicar este evangelho do reino? Então, vamos observar diretamente textos do Antigo Testamento que falam sobre o reino de Deus e textos do Novo Testamento que vão falar sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus na terra, no Antigo Testamento, pode ser bem compreendido na revelação do Senhor como o rei da nação de Israel. O próprio Deus, como o rei da nação de Israel, Deus o Pai, o Senhor, né, Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, e no relacionamento do povo de Abraão com as outras nações. Então Deus no Antigo Testamento em vários momentos se coloca no trono. Obviamente que Deus, ele é Espírito. Sabemos que o Senhor é infinito, e por ser Espírito infinito, né, Deus não precisa estar sentado num trono, precisa? Não. Ali é uma forma de Deus se manifestar, né, para que aqueles seus servos como Isaías, como Ezequiel, entendam, né, que o Senhor é um rei soberano sobre todas as coisas. A aliança mosaica iniciou uma nova dispensação, que pôs a nação de Israel como expressão do reino de Deus na terra. Segundo Blazing, o reino de Deus refere-se a alguma coisa nova que veio a existir na história. Então a ideia é que o reino de Israel, como o povo de Israel, como um reino teocrático, onde Deus mesmo é o seu rei. Em Deuteronômio 17, nós temos a evidência de que o Senhor sempre pensou em um rei humano para Israel. Às vezes a gente pensa que em 1 Samuel capítulo 8, o problema ali é porque Deus não queria um rei humano. Não, o Senhor queria um rei humano, né, para Israel, até para apontar o futuro rei messiânico que viria. No entanto, o problema lá de 1 Samuel 8 é porque eles quiseram um rei semelhante às outras nações e quiseram um rei no tempo que eles queriam. Eles não souberam aguardar o momento de Deus para a chegada do rei que Deus haveria de escolher. Então, o Senhor se coloca como o rei da nação. É até interessante que Moisés, enquanto estava guiando o povo, levando ali rumo à terra prometida, primeiro em Cades Barneia, onde o povo ficou incrédulo, não entrou na terra, depois nas planícies de Moabe, quando o povo também... Aí dessa vez o povo entra, mas Moisés morre ali nas planícies de Moabe, na verdade no Monte Nebo. Então entendemos que o povo de Israel é um povo, né, que deveria ser regido por uma teocracia, né, mediante a lei do Senhor, a ministração da lei do Senhor, onde Deus mesmo era o seu rei, certo? Houve a criação onde Deus fez a aliança com a humanidade. Na aliança abraâmica, o Senhor prometeu à terra a descendência e a bênção. Mas em nenhum destes momentos o Senhor estabeleceu na terra seu reino. Somente quando retirou Israel do Egito e configurou os descendentes de Abraão como um reino cujo rei era o próprio Jeová. Então, no início da formação ali, a gente tem um afunilamento da descendência pós-diluviana com os semitas. Dos semitas chega a Terá, Abraão, e Abraão recebe o chamado, né, a questão da aliança abraâmica, onde Deus promete a Abraão uma terra, a bênção a todos os povos e uma descendência. Mas existem pistas de que o Senhor já planejava, olha em Gênesis capítulo 17, onde o Senhor já planejava um rei para a futura nação de Israel. Gênesis 17, olha o verso 6. Aqui ele reenfatiza a aliança abraâmica.
far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. E realmente foi o que aconteceu, reis procederam de Abraão. Obviamente, o mais importante são os reis davídicos, que prefiguravam, apontavam para o rei guerreiro messiânico. O reino de Deus, então, diz respeito ao desdobrar do plano redentivo de Deus. Isso tem muito a ver com o plano redentivo do Senhor. A aliança que ele fez com Abraão foi modelada na forma de concessões reais no Antigo Oriente Próximo. Ao longo de toda a dispensação patriarcal, Deus tratou com a humanidade já em uma forma divina de reinar. Então Deus estava reinando e formando um povo para ele, onde ele estaria sendo o rei daquele povo, mas também haveria um rei humano ali posteriormente. Portanto, em sua aliança com Abraão, Deus estabeleceu um princípio de mediação, pelo qual ele, Deus, deveria se reportar ao restante da humanidade através dos descendentes de Abraão, um mediador. Então, entende-se que na história da monarquia de Israel, o rei de Israel era esse mediador, apontando para Cristo, que seria esse mediador perfeito. Entende-se, então, que cada rei de Judá especificamente, quando houve a divisão das tribos, ele tinha esse papel de apontar para o rei messiânico. E o rei de Israel era como se fosse o pastor da nação de Israel. Se o rei de Israel estivesse firme, todo Israel andava segundo a lei do Senhor. Se o rei de Israel não estivesse, então provavelmente a nação degringolaria, não viveria em fidelidade. Lembra de Deuteronômio 17? O rei de Israel deveria ter uma cópia da lei, para ler todo dia. Então a ideia é que o rei, ele era um rei diferente do rei das outras nações, porque ele era regido pelo código legal do Senhor. Ele também tinha que obedecer à lei de Deus, para que o povo viesse a obedecer à lei do Senhor. A história do reino de Deus na Escritura é primariamente história do exercício desta aliança, a aliança abraâmica. Então, o Deus, na verdade, a aliança davídica, como nós entendemos, ela é um desdobrar da aliança abraâmica. Na verdade, é uma consequência, porque Abraão teria terra, nesta terra seria estabelecido o reino de Israel. Abraão teria uma descendência e dessa descendência viria o rei, e aí é feita uma aliança, a aliança davídica, da casa de Davi viria este rei. E a bênção a todas as famílias da terra se refere ao descendente, já prometido em Gênesis 3,15, que vem por meio da descendência davídica. Óbvio que Abraão não sabia de todos esses detalhes, mas ele sabia que da descendência dele, viria este Salvador. Então Deus se revelará a si mesmo como o rei de Israel, pensando de Abraão até chegar na monarquia unida, Deus haveria de se revelar a Israel como seu rei. E através de Israel, Deus manifestaria seu governo real sobre as outras nações. No período do Antigo Testamento, seria assim, as outras nações se subordinariam ao governo do Senhor, se crescem na mensagem de salvação colocada por Deus. Se não crescem, seriam julgadas como algumas foram julgadas no Antigo Testamento. É este conjunto de relações que configurará a direção para a reconciliação divina humana, envolvendo um rei que é o Senhor, regendo na antiguidade, e as outras nações se subordinando ao seu governo. E isso obviamente já apontava para um futuro governo efetivo do Senhor a partir do seu ungido. Aqui nós observamos um parágrafo ali do Blazing, tratando sobre o reino de Deus, uma perspectiva dispensacional. Vamos ver então Deus como o rei de Israel. Nós falamos aqui de Deus como o rei de Israel. Olhe lá em Deuteronômio 32, verso 9, quando nem havia ideia ainda de rei em Israel. Na verdade havia ideia em Deuteronômio 17, mas olha aí Deuteronômio 32, verso 9, nós lemos assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da sua herança. Então a porção do Senhor é o seu povo. Então que já dá uma ideia de que Israel era porção de Deus, domínio de Deus, ok? E Jacó
a sua herança. Então Jacó e os seus descendentes, propriedade do Senhor, né? Não tem exatamente a palavra rei aqui, mas indica uma posse, uma propriedade, como um rei, assim com os seus vassalos, um suzerano em relação aos seus vassalos. Em Êxodo 15, verso 3, lá para Êxodo, capítulo 15, versículo 3, nós vamos passar aí por alguns versículos do capítulo 15, nós lemos o seguinte: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Então Deus aí se coloca como homem de guerra, o Senhor dos exércitos, em outros textos. Perceba que em alguns momentos nós falamos do rei guerreiro messiânico, porque o rei Messias, ele também se apresenta como guerreiro, né, onde ele vai lutar as batalhas do Senhor. Verso 3, Êxodo 15, verso 3. Verso 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse cântico de Moisés é chamado Cântico do Mar, porque é um cântico em adoração a Deus, porque eles foram libertos, né, do Egito, especificamente ao passar pelo Mar Vermelho, o Mar de Juncos, né, também chamado ali. Então a ideia aqui é que Deus está agindo como um rei guerreiro, libertando o seu povo do exército inimigo, no caso, os egípcios. Ainda verso 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Então Deus é este guerreiro, né, que despedaça o inimigo. Verso 12, estendeste a destra e a terra os tragou. Então a ideia de estender a destra, né, é uma ação do rei, ordenando a batalha, né? E aqui o Senhor, ele está sendo já caracterizado como este rei da nação de Israel, que já está se configurando como nação, porque não são mais 70 descendentes de Jacó, agora são milhares de pessoas saindo do Egito, lutando contra o Egito e em breve enfrentando outras batalhas, tendo o Senhor como rei à frente. Verso 7, Êxodo 15, verso 7. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como restolho. E o verso 18, o Senhor reinará por todo o sempre. Então Moisés aqui, ele já enxergava Deus como um rei que lutava as batalhas do seu povo, um rei guerreiro, e já iniciando, digamos, não é iniciando, mas já acontecendo esta monarquia, esta teocracia, onde Deus se coloca como rei, e no final, no verso 18, fica muito claro, ele reinará, o Senhor, Yahvé, reinará para todo sempre. Então Deus, ele é um rei que vai reinar eternamente. Então essa ideia de um reino de Deus já começa no início aqui, na verdade desde Abraão, quando nós vimos lá em Gênesis 17, pelo menos de uma maneira mais profética, até chegar aqui a nação. Ainda não é uma nação engajada, estabelecida, porque falta uma terra, e ela está procurando isso, porque não tinha sentido na antiguidade você ser uma nação sem ter terra. A ideia até era que cada território tinha suas divindades. Então, se tem um povo que está num território e luta contra outro povo de outro território, o exército que ganhar significa que as divindades daquele povo são mais fortes do que as divindades dos que perderam. Então, isso era chamada uma teologia da terra. Então, é necessário você ter terra e adorar o Deus daquela terra. Lembra de 2 Reis capítulo 5? O pedido esquisito que Naamã faz? Ele chega para Eliseu, o que é que ele pede? Depois de ser curado da lepra, levar 2 cestos de terra, lá para Damasco. Por quê? Porque lá ele pegaria aquela terra, faria um local onde ele se prostraria naquela terra para adorar o Deus de Israel. Isso é uma indicação até de que Naamã provavelmente tenha seguido a fé no descendente. Então, em Deuteronômio 33, do verso 2 a 5, nós lemos assim, olha Deuteronômio 33, verso 2. Disse, pois, o Senhor, veio do Sinai
E lhes alvoreceu de Seir. Sinai se refere ao Monte Sinai ali, o monte onde eles receberam, né, as tábuas da lei. E Seir, lá em cima, é o monte onde viviam os edomitas. Então ele está falando desde o Sinai. Lembra que eles estão, Deuteronômio, planícies de Moabe. Eles estão no final da jornada, depois dos 40 anos, né, ali de castigo, rodando pelo deserto. E então, desde o Sinai, eles saíram do Sinai em Êxodo. Na verdade, eles chegaram no Sinai em Êxodo 19. Passaram aproximadamente um ano no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei e trabalhando também na construção do tabernáculo. E eles só saíram do Monte Sinai em Números capítulo 10, verso 11. E aí eles foram entrar na Terra Prometida. Eles não entraram por falta de fé, Números capítulo 13 e 14. E então rodaram os 40 anos ali, no deserto de Zim, em outras regiões por ali, até que foram para as planícies de Moabe. Nas planícies de Moabe, então, nós temos o pronunciamento, né, de Deuteronômio e essa finalização. Então, do Sinai ao Seir, é lá do Monte Sinai, onde receberam a lei, até o norte. O Monte Seir ficava aproximadamente ali um pouco a sudoeste, mas bem pouquinho ali próximo do Mar Morto, né? Não era tão distante, né, do lado sudoeste do Mar Morto, e era o monte dos edomitas, né, dos descendentes de Esaú. E então lemos assim: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. O Senhor estava reinando. O Senhor já estava como o rei da nação de Israel. E aí vamos para Isaías capítulo 6, verso 5, onde lemos: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o Senhor, apesar de haver um rei humano, né, no governo da nação, o Senhor era o rei da nação de Israel. E isso reflete, obviamente, a soberania do Senhor, a santidade do Senhor, e tem vários aspectos implicados aqui. Ainda em Isaías 43, verso 15, nós lemos também: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então Deus como um rei, então entendemos ali a ideia de um reinado do Senhor presente na nação de Israel. Veja, havia um rei humano, mas o Senhor era o rei da nação. Isaías 44, verso 6: assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Deus aqui se coloca como rei, o único soberano, o único que é Deus existente. Então você percebe que o Pai se coloca como rei, o Senhor, Criador do céu e da terra, desde o entendimento lá de Abraão, capítulo 17, com Jacó também é dito que dele viriam reis. Então a ideia de o Senhor como rei não é uma ideia estranha, né, no Antigo Testamento. Isso eu acho que todos nós entendemos e concordamos. Mas temos também no Antigo Testamento o Messias como rei de Israel. Além do Senhor como rei, Yahvé, nós temos o Messias como aquele que também é Deus e rei também para governar. O reino de Deus, na dispensação mosaica, foi estendido, para incluir um papel para o reino humano. Então, a gente tem Deuteronômio 17, como já foi mencionado aqui, que haveria um reino humano da nação de Israel. Na aliança que Deus fez com Israel, foi feita a provisão para o rei. Olha lá, Deuteronômio 17, verso 14. Deuteronômio 17, 14. Lembra que nós estamos observando aqui a questão do reino de Deus numa perspectiva veterotestamentária.
certo? Então, em Deuteronômio 17, verso 14, nós lemos assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então, é muito parecido com 1 Samuel capítulo 8, porque aqui é um dentre os irmãos, certamente, e como as nações. Mas aqui Deus está dizendo um rei, como as nações têm um rei, vocês também terão um rei. Só que o como as nações de 1 Samuel 8 é um pouco diferente. A gente percebe isso pelas palavras, né, do profeta Samuel ao povo, quando diz que esse rei iria oprimir, né, suas filhas, iria tomar suas terras. Então não era um rei segundo o que Deus planejava para Israel. Certo? Fica muito claro isso. Mas Deus sempre intentou ter um rei humano governando a nação numa teocracia, onde o Senhor, Yahvé, continuaria sendo o rei da nação. Ele, o rei humano de Israel, seria um instrumento pelo qual o reino de Deus sobre Israel e sobre todas as nações deve ser estabelecido. Então, ele seria mais um instrumento e apontaria também, este rei de Israel, apontaria também para o rei Messias, que viria no futuro. O protótipo ideal deste rei messiânico é Davi. Deus o escolheu, né, para tipificar mesmo o Messias que viria. Daí a gente explica alguns episódios na história do rei Davi, como até já mencionamos, onde ele come os pães da proposição, não acontece nada com ele, onde ele veste a estola sacerdotal, conversa diretamente com o Senhor, e também não acontece nada com ele. Nenhum rei podia fazer isso. Para isso existiam os sacerdotes, o sumo sacerdote. Por que Davi fez isso? Tudo é um texto narrativo, não é um texto fácil de compreender, mas uma interpretação que eu estou sugerindo aqui para vocês, que eu entendo que é uma boa interpretação, é que Davi entendia quem ele era. Davi entendia, pelos textos da própria Escritura, quem ele era, qual era o seu papel, e que ele apontava sim para um descendente dele, do rei Davi, que seria este rei messiânico futuro. Okay? Antecipações do Messias. Primeiro nós temos, obviamente, Gênesis 3,15, a promessa do descendente, antecipação que todos nós entendemos e concordamos, ali o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Mas lá na bênção de Isaac a Jacó, lá em Gênesis 27, verso 29, estamos considerando agora a antecipação do Messias como este rei. Olhe Gênesis 27, 29. Na bênção de Isaac a Jacó, há uma transferência da aliança patriarcal de Abraão para o seu neto. Então, Gênesis 27, 29, lemos: sirvam-te povos, e nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então veja que é semelhante um pouco à bênção que foi dada por Deus a Abraão ali no seu chamado, né, na verdade na comissão de Abraão, e observe que Jacó que recebe uma bênção, né, de uma maneira toda especial, onde ele governaria povos. Os povos iriam servir as nações, reverenciar Jacó. Isso aconteceu com Jacó? As nações reverenciaram Jacó? Não, né? A gente não vê isso se cumprindo em Jacó, exatamente, né? Então, na verdade, é um apontamento para o descendente que viria de Jacó, cujas nações estariam realmente se submetendo a ele. Ainda, Jacó transferiu a aliança patriarcal para Judá, né? Então, Gênesis 49, verso 8, Gênesis 49, verso 8, nós lemos assim: Judá, teus irmãos te louvarão,
A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então sempre foi, o propósito do Senhor que as nações fossem alcançadas pela nação de Israel a partir da sua monarquia. E essa monarquia certamente testemunharia da salvação do Senhor. Essa monarquia também, obviamente, teria uma força militar. Essa monarquia ela teria essa aplicação do juízo de Deus para as nações que não queriam se submeter ao Senhor. Quando Israel entra na terra de Canaã, isso foi um juízo de Deus para aquelas nações. Foi um juízo do Senhor para aquelas nações. Por isso Deus as entregou à nação de Israel. E a ideia, digamos, hipoteticamente falando, se não houvesse o pecado, a idolatria, a falta de cumprimento da lei por parte do próprio povo de Israel, esse seria o ministério de Israel, hipoteticamente falando. O juízo de Deus nas nações que não servissem ao Senhor, mas não somente isso. O ganhar nações para se submeter ao governo deste descendente de Jacó. As nações se submeteriam a ele. Agora, nós entendemos que isso ainda haverá de se cumprir com quem? Com o rei messiânico, o Senhor Jesus Cristo. A linguagem da bênção de Jacó sobre Judá é repetida nos oráculos de Balaão. Ou seja, Balaão falou de Deus como rei de Israel. Números 23, verso 21. Diz lá: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Então, já ali em Números, já bem um pouco antes do Deuteronômio, já se observava a ideia do Senhor como rei e o povo aclamando a chegada do seu rei. Ou, não a chegada, mas aclamando o reinado do seu rei, o Senhor. Mas Balaão também prevê um rei humano, descrito na linguagem da bênção de Jacó sobre Judá. Alguém que cumprirá a aliança da promessa de mediação da bênção e da maldição. Então você ainda em Números, olha o capítulo 24, verso 9. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Verso 7. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. E o verso 17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Então, ele está falando deste rei, falou do Senhor como rei, mas deu a entender aqui também de um rei humano que surgiria. E o verso 17 ele elucida, vê-lo-ei, mas não agora. Não é agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, este rei viria no futuro. Entendemos que a interpretação desta estrela aqui na profecia de Números 24, 17 remete àquela estrela que os embaixadores lá da Mesopotâmia, chamados magos do Oriente, vieram seguindo para encontrar o local ali do Messias. Entendemos que aqueles homens não eram só três, era uma grande comitiva, e que eles vieram trazer presentes para o rei messiânico, presentes dignos de um rei. Como é que eles sabiam disso? Provavelmente, muito certamente, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, ali foi pregado sobre a mensagem do Messias. Foi pregado sobre a salvação no descendente da mulher, daquele que é o rei messiânico, através de quem? Daniel, os amigos de Daniel, quem também estava no cativeiro, o profeta Ezequiel. Então, todos eles certamente testemunharam da salvação no descendente, na salvação do rei messiânico que viria. E estes homens
crendo nesta mensagem de salvação, vieram. Porque entenderam por essa estrela, e eu sei que isso é uma interpretação difícil também, vieram entendendo por esta revelação desta estrela, que ela marcaria o local daquele rei Messias que Daniel, que Ezequiel, que os amigos de Daniel pregaram naquele período do cativeiro babilônico. Veja como o Senhor opera de modo maravilhoso ali. Um dos fundadores do nosso seminário, na verdade, o fundador, o missionário Jim Wilson, ele escreveu um livro sobre teologia de missões. E é tão interessante que ele descreve que aquele episódio dos amigos de Daniel, que deveriam se prostrar diante da estátua de ouro construída por Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 3, ali foi uma grande campanha evangelística. Uma grande campanha evangelística, porque quando tocou-se os instrumentos e todos se prostraram, os 3 ficaram de pé. Aquilo ali foi um testemunho público de que o Senhor é Deus, e é Deus sobre os deuses da Babilônia. E aí Nabucodonosor ainda disse: olha, por que vocês fazem isso, Eu tenho poder para matar vocês, eu vou mandar tocar de novo. Eu vou mandar tocar de novo. Se não se prostrarem diante deste ídolo, do Deus, vocês irão para a fornalha de fogo. Eu vou aquecê-la 7 vezes mais. E a resposta clássica, dos 3, que é muito maravilhosa e revela a fé que eles tinham no Senhor, diz: olha, ó rei, fica sabendo que se o Senhor nosso Deus quiser, nós vamos morrer na fornalha. Se não, se Ele quiser, Ele nos livra. Então, faça o que o Senhor achar melhor, nós não vamos nos prostrar. Eles tinham conhecimento firme na soberania do Senhor. Eles entendiam a salvação proclamada no Antigo Testamento, mesmo tendo sido trazidos como cativos, provavelmente em 605 a.C., junto com Daniel, a idade ali talvez 15 anos, muito novos, muito provável seus pais ou foram mortos ou ficaram. Então, mas mesmo assim eles permaneceram firmes, testemunhando do Senhor. E eles, nesse testemunho, o texto bíblico não revela claramente, não deixa claro isso, mas é muito provável que estes que vieram adorar esta estrela profetizada em Números 24:17, vieram adorar quem? Um rei. Vieram com presentes que são dignos de um rei, e vieram da Mesopotâmia, do Oriente, das regiões ali da Babilônia, cruzando uma distância enorme para aquela época, buscando adorar o rei messiânico pregado por Daniel, pelo profeta Ezequiel e por outros ainda crentes ali no cativeiro babilônico, certamente. E então no capítulo 24, verso 19 de Números, nós lemos assim: de Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das nações. Então o rei vai sair de Jacó e ele vai dominar e exterminar o que restam das nações. Já aconteceu isso? Não aconteceu ainda, haverá de acontecer. Acreditamos que Apocalipse 19, que fala daquela grande ceia, quando as aves virão e comerão as carnes dos reis, dos exércitos das nações, entendemos esse texto literalmente, onde o Senhor Jesus Cristo é quem virá ali na sua segunda vinda, para pisar na terra e vencer as hostes do anticristo, da besta ali, e então implantar o seu governo milenar. Ainda pensando no reino messiânico, a legitimação do reino humano se deu explicitamente com Saul e Davi. Saul, o primeiro rei, mas a gente entende que foi meio que desastroso o reinado de Saul, e então Davi, o 7º filho ali de Jessé, que foi, digamos assim, já anunciado no livro de Ruth, que o provável escritor foi Samuel, e ele escrevendo aquela novela, que o livro de Ruth é uma novela, no final ele coloca aquela descendência, apresentando ali a descendência que remeteria a Davi. O reinado de Davi e Salomão tipificaram o ideal do reino terreno de Deus durante a dispensação mosaica, digamos assim. Salomão, principalmente, porque o que foi que ele fez? Salomão, ele conquistou
terras quase que na distância aproximada, digamos, do que deveria ser a terra prometida, como foi dado os limites lá para Abraão. Então Salomão ele foi o que mais levou à prosperidade o reino de Israel. Então, com a terra quase que na sua completude, ele reinando, tudo estava acontecendo bem, talvez até ele seria um bom protótipo do rei messiânico. No entanto, ele quebrou todas as estipulações que foram dadas para o rei de Israel lá em Deuteronômio 17. Ele acumulou muito ouro, acumulou muitos cavalos e carros de guerra, muito exército, e acumulou também muitas mulheres. A palavra ali é multiplicar, ele multiplicou. Então ele devia ter ele multiplicou exageradamente, teve 1000. Então, os títulos rei e filho são usados alternadamente para o governo davídico. Olha o Salmo 2, verso 2. Salmo 2 é um salmo tipicamente messiânico. E é interessante que realmente nos nossos muitos comentários conservadores até sobre os salmos reais são tidos como messiânicos, porque eles foram citados no Novo Testamento referente ao Senhor Jesus Cristo. E muitos ficam, e agora? Como é que se explica? Mas foi muito elucidador perceber que eu já tinha esse entendimento, já me defrontava nos meus estudos pensando nessas questões, Como é que pode, Não está falando do Messias aqui no Salmo 22 ou em outros salmos, mas aqui no Salmo 2 está falando do Messias sim. Salmo 2, verso 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então você tem o Senhor e o ungido. O ungido é o escolhido, aquele que foi ungido com óleo para ser o rei. Então você tem um rei que é Deus, soberano sobre tudo no seu trono celestial, e você tem o rei messiânico que está governando na terra também. Salmo 2, do verso 6 ao 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E esse versículo 7 dá a entender de modo até claro para o povo do Antigo Testamento que o Messias, o rei messiânico, ele não é um homem qualquer. Ele é um homem, ele é um descendente da mulher, mas ele é gerado de Deus. Filho de Deus, gerado de Deus, no sentido não de ter sido criado, mas no sentido de ser essência da mesma essência que é Deus. Muito provável que eles não entenderam isso completamente, mas ficou na mente, acredito eu. Esse rei, ele é humano, ele é da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é da descendência de Davi, mas ele foi gerado de Deus. Como pode? Então eles ficaram com isso na cabeça. E o Salmo 2, verso 12. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então percebemos no Salmo 2 um apontamento muito claro para o rei messiânico, na sua divindade, e que ele viria. Em breve ele chegaria para governar. Estamos observando o reino messiânico no Antigo Testamento. A aliança davídica, ela deve ser interpretada nessa perspectiva, a de que o Messias ele é tipificado em Davi e que os reis fiéis como ele apontam para o Messias. A ideia era que todo descendente de Davi, como rei de Israel, deveria ser um rei fiel. E na sua fidelidade, obedecendo à lei de Moisés, a gente entende que desde Deuteronômio, melhor dizendo, desde Josué até 2 Reis, nós temos aí uma história deuteronômica. Todos esses livros são embasados no livro de Deuteronômio. Então a ideia é que o rei ele estaria observando a lei, especificamente o livro de Deuteronômio, cremos nós, e assim ele estaria apontando para um futuro rei messiânico, gerado de Deus, sem pecado, certamente, que governaria a nação.
Então todos eles seriam tipos, eles apontariam para este rei. Então, desde o Antigo Testamento havia essa expectativa, apontando para o futuro, um rei messiânico que governaria as nações, que subjugaria as nações que não são tementes ao Senhor. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, é o texto que fala da aliança davídica. E é interessante que 2 Samuel 7 é um texto que fala sobre a construção do templo. O objetivo daquele texto, especificamente, é tratar da construção do templo. E quando se trata da construção do templo, do projeto de construção do templo, nós lemos lá no verso 12: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Isso Deus falando ali para Davi: farei levantar de ti o teu descendente, que procederá de ti. É teu descendente, procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este, o descendente, estou no verso 13, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então a ideia é que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Então você tem dois momentos aqui. Um é que o descendente imediato construiria o templo, né? A casa do Senhor. Mas outra informação é que o trono desse descendente seria estabelecido para sempre. Então haveria um descendente de Davi cujo trono seria para sempre. A princípio, você lendo, digamos, recebendo essa revelação naquele momento, você entenderia que é Salomão, né? Salomão edificou o templo, então eu, Salomão, né, terei o trono para sempre. Mas como poderia ser se Salomão haveria de morrer? Então, certamente, nós temos aqui um texto que ele está apontando para outro descendente. Não tem como Salomão reinar para sempre. Alguns vão entender que é o próprio Davi que vai reinar para sempre, mas não é essa a perspectiva, visto do que nós temos lido até desde Gênesis até aqui, mostrando que haveria de vir um rei messiânico gerado de Deus, não é verdade, e que dominaria todas as nações. Então, certamente, quando o Senhor está falando aqui para Davi, né, usa-se aquela ideia do duplo referente, né, como alguns costumam falar. Ele está falando do descendente imediato, Salomão, mas ao mesmo tempo dá pistas para um descendente de Davi que viria e que reinaria para sempre. E diz o verso 14: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, já está falando do descendente imediato lá de Davi, né, de Salomão e dos os sucessores. Castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Olha ainda o verso 16: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui muitos dizem, o trono de Davi será estabelecido para sempre. Então um grande debate no meio dispensacionalista é esse, né? Então é o trono de Davi. Então Davi vai voltar a reinar porque está dizendo que é o trono de Davi. Só que no verso 14 falou de um descendente de Davi. Então é muito possível que esse texto nós possamos ler que este trono não é um trono que pertence a Davi, Davi mesmo vai sentar, mas é o trono do governo. Entende? É o trono daquele descendente que virá governar eternamente. Não é estranho pensar dessa forma, a não ser que nós façamos aquela interpretação extremamente, observando só o aspecto superficial do texto, e eu desconsidere tudo que nós vimos até aqui, inclusive o verso 14. Então fala da casa, fala do teu reino, serão firmados para sempre. Em que sentido? Porque de Davi virá o descendente. Desde Gênesis 17, o Senhor diz para Abraão que dele viriam reis. Repetiu com Jacó, com a bênção dada de Isaque a Jacó, de Jacó aos seus filhos, Judá, viria um descendente que empunharia um cetro. Então, por que tem que ser especificamente Davi? Quando no verso 14 nós lemos, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, verso 12, verso 12,
Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, a gente tem que interpretar coerentemente. Então, é o descendente de Davi que vai reinar, e certamente quando ele fala do trono de Davi, é para esse descendente que estamos ainda aguardando. O dispensacionalismo revisado, de modo geral, interpreta estes versículos apontando Davi como o rei que vai reinar no milênio, e não o Senhor Jesus Cristo, pois supõe que esta é a interpretação literal. Aí o Harry, obviamente, ele vai dizer, tem que ser consistente, né? Ele vai certamente afirmar isso. Com tal hermenêutica, esta vertente do dispensacionalismo desconsidera a interpretação, o aspecto literário e o aspecto do gênero narrativo que estamos observando aqui. Então, segundo Samuel 7, do 12 ao 14, considera aqui não Davi mesmo, que reinará no futuro, mas um descendente de Davi que teria o seu reinado eternamente, observando o verso 12, observando o verso 16 e todos os outros versículos que lemos até aqui, apresentando um rei messiânico, que é o pai reinando também, o Senhor, né? E esse rei messiânico gerado de Deus, com o cetro também reinando. E isso haverá de acontecer ainda, e as nações se subjugarão a este descendente de Jacó, que aqui já é descendente de Davi, da tribo de Judá. Ao seguir esta lógica interpretativa, cada rei de Judá que obedece ao Senhor era marcado como sendo segundo Davi, seu pai. Isso é muito interessante. 1 Reis 15, 11. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Então este rei de Judá, ele apontava para o descendente de Davi que reinaria, né, no trono. 1 Reis 22, verso 43. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. E 2 Crônicas 17, verso 3, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Então, Davi, ele era o padrão, apesar dos seus pecados, ele era o padrão, ele era o modelo que apontava para o rei messiânico. Qualquer rei depois dele que obedecia à lei do Senhor, seguia na lei, né, a lei de Deuteronômio, ele estava andando segundo o exemplo de Davi e apontando para o futuro rei messiânico. Então, quando você lê os textos da monarquia, né, monarquia unida e especialmente a monarquia dividida, depois de Davi, né, Salomão, Roboão, aí divide com Roboão, e aí vai, entenda que esta é uma forma na narrativa de apontar o rei messiânico que viria, que também é o descendente da mulher e que dele vem a redenção. Observando a teologia dos livros de Reis e Crônicas, apesar de óticas diferentes, ambos os livros têm como a ênfase do rei de Israel e de Judá como reflexo do rei divino e humano para o povo de Israel. Então, em 1 Crônicas 28, verso 5, nós lemos assim: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então foi Salomão que se sentou no trono do reino, né, em Israel. Na verdade, o reino é de Deus, e nesse momento, nessa dispensação, na monarquia de Israel, eles estavam apontando para o Messias que viria, inclusive o próprio Salomão, pelo menos até antes dele cometer os pecados que cometeu. Perceba então aqui que o trono é do reino de Deus, né? Foi falado o trono de Davi, mas é o trono do reino de Deus na terra. É uma teocracia, onde Deus é o rei, sim, mas tem um rei humano, o Messias, é um protótipo do Messias, melhor dizendo, que aponta para o Messias até a chegada do Messias, quando ele virá definitivamente reinar sobre o trono do reino de Deus. Aqueles que batem o martelo e brigam, mas tem que sentar no trono de Davi, o versículo está falando do trono de Davi, esqueceram desse versículo. 1 Crônicas 28, verso 5, que o trono de Salomão é o trono do reino do Senhor sobre Israel. Lá em Daniel, nos profetas, apontam para o reino de Deus que virá no futuro.
Daniel capítulo 2, verso 44, olhe lá na sua Bíblia, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, quem que vai governar esse reino que não será jamais destruído? Será que é Davi? Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Entenda que aqui Daniel está dando a interpretação, a revelação e a interpretação do sonho ali de Nabucodonosor, onde ele vê aquelas partes das estátuas ilustrando os reinos idólatras da antiguidade, não é verdade? E o reino de Deus, quando vier na sua consumação, vai destruir todos os reinos idólatras do planeta. Isso já aconteceu? Não, ainda temos reinos idólatras no planeta. Tudo bem que nem todos são monarquias, existem vários tipos de outros governos, mas se refere aos poderes, às nações que não se submetem ao Senhor. Talvez por isso os dispensacionalistas sejam pouco engajados no investimento político. Talvez por isso. Estou generalizando, O Van Hooser diz que o teólogo público ele é um generalista, então estou generalizando aqui. Então é muito provável. Outros, de outro sistema, eles são mais engajados, acreditando que nós já estamos no milênio, um milênio figurado. Eles se engajam mais nas discussões e debates políticos. E nós não, estamos aguardando o reino de Deus e o cumprimento dessas promessas, onde o reino de Deus será estabelecido e dominará as nações da terra. Isso aqui comunga muito com Apocalipse 19. Ainda, olhe Daniel 2, verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. É uma figura que apresenta aí essa rocha que entendemos aqui ser o Senhor Jesus Cristo, uma interpretação bem mais tradicional, conservadora, muito coerente, e que o reino de Deus toma lugar em toda a terra, não havendo mais espaço para os reinos idólatras, e é nisso que cremos e que ainda vai acontecer. Ainda em Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quem vai ter o domínio desse reino? Quem vai reinar aqui sobre todas as nações? As nações haverão de se submeter. É o Filho do Homem. Nós temos aqui dois personagens, o Filho do Homem e o Ancião de Dias. Uma interpretação que eu creio que todo dispensacionalista advoga é que o Ancião de Dias aponta para Deus, o Senhor, Yahvé, e que o Filho do Homem é uma figura do Messias, se refere ao Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero novamente falar um pouco do que a gente tratou hoje pela manhã. A ideia de você fazer uma exegese que contemple a memória discursiva. Quando Jesus diz que ou o autor do Evangelho diz que Jesus é o Filho do Homem, o que ele está querendo fazer? Ele escolheu, ele fez uma escolha lexical. Foi por acaso? Não, característica da textualidade é a intencionalidade. Todo texto ele é intencional, não é sem querer. Então, quando o autor do Evangelho escolhe esse título messiânico para Jesus, Filho do Homem, ele quer que o leitor imediato, a gente não teria condição só depois de muito estudo da Bíblia, mas ele quer que o leitor imediato do Evangelho pense em Daniel.
Ele quer que o leitor do Evangelho pense em Daniel. Ele quer que o leitor do Evangelho entenda que o Filho do Homem é aquele personagem de Daniel 7, 13 e 14 que virá para governar sobre todas as nações. Esse é o Messias. E que Jesus veio como Filho do Homem, iniciando este programa do reino. Entende? Por que chamá-lo de Filho do Homem, então? Percebe? Então, a ideia aqui, logo no capítulo 7, nós temos a visão correlata à visão do capítulo 2. A visão do capítulo 2, lá o sonho, melhor dizendo, né, de Nabucodonosor, no capítulo 2, interpretado ali, revelado, interpretado pelo profeta Daniel, ele apresenta uma visão humana, pecadora, né, dos reinos idólatras. Como é que Deus revelou aquilo para que Nabucodonosor tivesse uma certa compreensão. Uma estátua com, né, metais preciosos. Então, o rei, né, é uma perspectiva para que um idólatra compreendesse o sonho. Mas quando ele apresenta esta mesma revelação numa visão a Daniel, ele apresenta através de quê? De bestas, de animais que não existem, não é verdade? Monstros. Essa é a visão divina dos povos idólatras. São monstros, né? O leão, né, com asas. Aí você tem o urso, né? Depois você tem um leopardo também com 4 cabeças e alado também. E depois um animal que não tem nem como descrever como era. Às vezes você procura na internet e bota um dinossauro, né? O Tiranossauro Rex para descrever aquele animal, mas ninguém sabe como é que é aquele animal. Mas o interessante é a perspectiva de Deus. No capítulo 7, a visão que Deus dá para Daniel, esses monstros saindo do mar, o mar como uma figura das nações, são reinos idólatras. E o Filho do Homem vem. O Filho do Homem vem para destruir os reinos idólatras e implantar o governo de Deus na terra. Aí vai o evangelista e chama Jesus de o Filho do Homem. O judeu pegava logo, é óbvio, o judeu entendia, porque estava na memória discursiva do judeu. Lembra, ele não tinha internet, ele não tinha TV, ele não tinha coisas que ocupavam tanto a cabeça dele, no máximo os comentários rabínicos, né, que alguns observavam ali. Então ele tinha esse entendimento na sua cabeça. Ele ia na sinagoga naquele período intertestamentário. As sinagogas, elas foram desenvolvidas para que a helenização não destruísse, digamos assim, a cultura judaica. Então, numa exegese extremamente objetivista, lexical, isso que eu estou dizendo é completamente rejeitado. Mas numa exegese que contempla o aspecto do discurso, da intertextualidade, quando um texto é citado, e aqui há intertextualidade quando é citado o Filho do Homem lá para Jesus no Evangelho. Entende-se que toda essa memória discursiva do reino, porque o livro de Daniel é um livro que trata do reino de Deus também, obviamente, então eles entendiam essa figura messiânica em Jesus, aquele que estabeleceria, implantaria o reino de Deus na terra. Daniel 7:27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então leia agora a profecia de Daniel nessa perspectiva, porque é um livro que apresenta o reino de Deus, que virá a ser estabelecido pelo Filho do Homem, o Messias, o rei messiânico. Ainda em Isaías, olha aí Isaías capítulo 2, do verso 2 ao 4, Isaías 2, do 2 ao 4, nós lemos assim: nos últimos dias, e aqui é uma fórmula que aparece nos livros proféticos, nos últimos dias, ou naquele dia, uma fórmula que aponta para um aspecto escatológico futuro, né? Obviamente. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão: vinde,
e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhos de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui um relato que nós interpretamos normalmente como referindo-se ao período do milênio, onde o reino de Deus será estabelecido ali, e as nações irão até o monte do Senhor para aprender da lei de Deus. Isaías 9:7. Isaías capítulo 9, verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a ideia de que aumente o governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, podemos entender que é a instituição real da família de Davi, do descendente de Davi, não necessariamente do indivíduo Davi, ok? À luz de tudo que nós temos lido aqui, né, do contexto do Antigo Testamento. Isaías 43, verso 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Olha, Deus ainda aqui se colocando como rei. Ou seja, há um rei humano, messiânico, profetizado, mas o Senhor é o rei também. Isaías 44:6, assim diz o Senhor, rei de Israel e seu redentor. Já vimos esses versículos, né? O Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então, os profetas destacam também que o Messias reinará quando da vinda do reino escatológico do Senhor. Isso observamos em Amós, capítulo 9, verso 11, Isaías, capítulo 11, versículo 1, Isaías 9, verso 7. A gente vai um pouquinho mais rápido, porque o tempo está se acabando. Os profetas têm apresentado a chegada do reino de Deus em paz e justiça. Isaías 11, 4 e 5, Isaías 11, 10, depois eu passo o material, né, via e-mail, né? E o domínio escatológico do reino de Deus se estende a todas as nações. Olha, Amós 9:12, isso a gente já viu em vários textos aqui, mas Amós 9:12 diz, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então, estamos aguardando este rei messiânico, entendemos que é descendente de Davi, entendemos que este trono de Davi é o trono do reino de Deus, o reino não pertence a Davi, mas é da descendência de Davi, e um descendente de Davi haverá de reinar. No Novo Testamento, nós temos as genealogias, né, do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 1, Lucas 3, né, e nessas genealogias, tanto José como Maria descendem de Davi. José por via de Salomão e Maria por via de Natã, filho de Davi. Então, de todo jeito, o Senhor Jesus Cristo, ele é descendente de Davi. Observemos então o reino de Deus no Novo Testamento, né? Existe realmente, né, essa é a pergunta, reino de Deus no Novo Testamento? A igreja é uma expressão do reino de Deus, como Israel foi uma expressão do reino de Deus, né, no Antigo Testamento, na Velha Aliança? Essa é a grande questão hermenêutica. O dispensacionalismo destaca o cumprimento das profecias referentes ao reino de Deus de modo parcial e final. Obviamente, a partir do recurso do já e do ainda não, né? Dessa perspectiva. Só que a gente não vai já jogar o já e ainda não, a gente vai ler vários textos do Novo Testamento mostrando que há um cumprimento parcial e que aponta para um cumprimento final, como mostrado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para este cumprimento final, mas dá pistas para o cumprimento parcial, como nós vamos ler no Novo Testamento. Lucas, capítulo 1, verso 32, obviamente é um texto que nós não poderíamos deixar de ler para tentar perceber o reino de Deus, a igreja como expressão do reino de Deus na terra. Lucas 1, 32, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, ao interpretar esse texto, alguns vão dizer, olha, Jesus vai reinar no trono de Davi, né? O Senhor vai, ou melhor dizendo, e é isso mesmo, vai reinar no trono de Davi. Na verdade, o trono de Davi se refere ao trono do governo do Senhor. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Só sobre a casa de Jacó? Não, vai reinar para sempre sobre todas as nações, mas aqui ele está só especificando, e o reino dele não terá fim. Então é muito claro em Lucas 1, 32 a 33 aqui, nestas palavras de recebimento aqui, né, do Senhor Jesus, a ideia de que ele haveria de reinar no trono de Davi. Ainda, Mateus 3, verso 2, aí aqui nós temos a mensagem, a pregação de João Batista. Mateus 3, verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então olha a mensagem de João Batista. Por que ele pregava que está próximo o reino de Deus? E posteriormente nós observamos Jesus ensinando e pregando o evangelho do reino. Já já a gente chega lá para explicar isso, e eu entendo que é fantástico compreender essa percepção, né, do evangelho do reino. Ainda, olha Mateus capítulo 3, verso 17. Em Mateus 3,17, o Senhor Jesus foi batizado por João, e Deus fala do céu confirmando Jesus em uma linguagem da aliança davídica, semelhante ao que era dito aos reis fiéis de Judá. Diz lá em Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é uma linguagem muito semelhante à da bênção do Senhor aos reis de Judá. Marcos 1,11 repete essa mensagem, e Lucas 3, verso 22 também repete a mesma mensagem. Os sinóticos apresentam essa verdade. O reino de Deus, ele é central na pregação de Jesus. Não tem como você ler os evangelhos e não observar que existe a pregação do evangelho do reino. Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus está próximo. João Batista aqui. Mateus 4,17. Daí por diante, Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Agora Jesus fala de um arrependimento e do reino de Deus que está próximo. Mateus 4,23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, e aí por diante. Então perceba que a pregação era o evangelho do reino. Penso eu que talvez seja uma falha nossa não enfatizar na nossa pregação do evangelho o reino de Deus que virá. Então nós pregamos, por isso que muitos crentes hoje têm um entendimento do evangelho, da salvação, melhor dizendo, você só vivendo aí, vagando, né, nas nuvens, uma alma que não vai ter um corpo, algo parecido, uma coisa meio neoplatônica, né? Quando na verdade o evangelho do reino aponta para uma redenção completa, né, da criação. Aponta para uma redenção futura que não se refere só ao Espírito, mas se refere à parte criada, ao reino de Deus mesmo na terra. Então, quando pregamos o evangelho do reino, eu não somente prego a salvação em Cristo, que é o centro dessa mensagem, mas eu prego como é essa salvação. Ela é uma salvação onde toda justiça, né, toda desgraça desse mundo, né, acabará. E nós teremos um governante justo, o Messias, o Senhor, que estará governando todas aquelas nações, né, que ele conquistou com o seu sacrifício, com o seu sangue. Então é uma pregação mais consistente, que aponta para as promessas do reino no Antigo Testamento. Como eu falei, o Senhor Jesus aqui se intitula o Filho do Homem nos Evangelhos, nomenclatura usada por Daniel. Olha Mateus 16:13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem?
Ele está remetendo ali a Daniel e a todo o entendimento de Daniel sobre o reino de Deus e sobre aquele que vai governar no trono do reino de Deus. Ainda em Mateus 16, verso 14, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ou seja, tu és o Messias, tu és o rei prometido desde o Antigo Testamento, tu és o descendente, tu é aquele da descendência de Judá, da descendência de Davi que nós estamos esperando, és o Salvador, é aquela estrela profetizada lá em Números capítulo 24. Então, essa foi a declaração de Pedro. Nessa perspectiva que nós estamos colocando aqui, o Sermão da Montanha reflete a justiça do reino, visto que o reino foi inaugurado com a presença do rei, mesmo que ainda não consumado. Então esse sermão proferido pelo Senhor Jesus nos ensina como viver a justiça do reino de Deus aqui na terra. Aqui na terra. Então nós já estamos vivendo a justiça do reino de Deus ao viver aquelas estipulações do Sermão da Montanha, principalmente ali o capítulo 5 especificamente. E ali o Senhor Jesus Cristo ele não está reelaborando a lei. O Senhor Jesus, entendo eu, ele está ensinando a lei como deveria ter sido ensinada desde o Antigo Testamento, que foi deturpada, pelos comentários rabínicos, pela tradição dos anciãos, e ali eles estavam ensinando um pouco estranho e diferente a lei de Moisés. Olhe Mateus capítulo 5, verso 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. Entendemos que o Sermão da Montanha ele não pode ser aplicado somente no reino escatológico. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então o Senhor Jesus está falando isso naquele momento presente. Isso não se refere a um momento futuro, especificamente só quando o reino de Deus se consumar. Mas está tratando aqui daquele momento, daquele instante, quando os seus discípulos haveriam de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Então será que foram só esses 2 versículos do sermão que foram aplicáveis naquele momento e são aplicáveis hoje? E o resto do sermão vai todo para o período do milênio? É estranho pensar assim, não é uma leitura natural do texto. Então, os dispensacionalistas, eles concordavam que reino do céu referisse à era messiânica, alguns dispensacionalistas. Enquanto o reino de Deus, a expressão mais geral e eterna do reino, se referia ao período messiânico, o período do milênio mesmo, Tanto Valverde quanto Pentecoste assumiram que reino dos céus e reino de Deus são intercambiáveis para a expressão terrena do reino e a sua realização eterna. As passagens bíblicas que contêm tais expressões devem ser observadas à luz do seu contexto imediato, certamente. E então nós observamos agora algumas passagens até já mencionadas que vão deixar muito claro que o reino de Deus ele não ficou só estabelecido, pensado numa perspectiva profética no milênio, mas que ele foi iniciado aqui, na presença do Senhor Jesus Cristo, não somente por causa do evangelho do reino que estava sendo pregado, não somente por causa da presença do rei que ele veio para inaugurar. Poderíamos falar também do aspecto de Jesus montado no jumentinho, entrando em Jerusalém, uma figura de um rei indo ali para ser coroado. Na verdade não foi coroado, foi crucificado. Há uma interpretação também lá de Mateus 2,23 da profecia sobre o Nazareno, Então acredita-se ali que é um jogo de palavras, Alguns vão interpretar que é Isaías capítulo 11, versículo 1, por causa da semelhança da raiz da palavra Nazaré, com a palavra hebraica Nezer, que se refere ao ramo ali, ao rebento. No entanto, pode muito bem ser um jogo de palavras com outra raiz hebraica que se refere ao campo semântico de coroação. Então, quando é lido lá em Mateus 2,23, é dito que os profetas,
né? Eles apresentaram aquela profecia onde Jesus seria chamado Nazareno, né? O Messias seria chamado, ele será chamado Nazareno, mas você vai no Antigo Testamento, você não encontra isso. Então é muito possível que seja esse jogo de palavras, onde essa raiz hebraica, agora me fugiu exatamente qual é, ela remete à coroação. Então foi feito um jogo de palavras ali na transliteração de Nazaré, né, do aramaico para o grego, apontando para essa raiz hebraica que remete à coroação do Messias. Mas existem alguns versículos bem mais claros. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, Mateus 11, 11, nós lemos assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como pode? Quem é o menor no reino dos céus aqui? Se o reino dos céus, que é o reino de Deus, só vai se cumprir, né, segundo alguns dispensacionalistas, numa perspectiva futura. Então aqui a gente já entende que está instalado o reino de Deus através dessa pista que nós percebemos no versículo 11. João Batista, ele é o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista, melhor dizendo. E o verso 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então já existe aqui uma manifestação do reino de Deus nesse momento. Alguns vão dizer, não é porque Jesus estava aqui. Então quando ele subiu ao céu, o reino de Deus subiu com ele. Mas vamos continuar aqui na nossa argumentação. Então olha Mateus 12, 28. Mateus 12, 28 diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado, chegou o reino de Deus, porque eu expulso demônios. Então a ideia é que esses sinais que Jesus fazia, esses sinais miraculosos, eles não eram assistência social para o povo daquela época. Era uma expressão de graça e de bondade, certamente, mas eles tinham um propósito maior, de apontar Jesus como o Messias e de autenticar a mensagem apostólica pregada pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que também expulsavam demônios. É chegado o reino de Deus, ele chegou. E ainda, Mateus 12, verso 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, é o mesmo contexto, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Então, é este porventura o Messias? É este porventura aquele que virá instalar o reino? Essa é a ideia. É isso que, essa é a memória discursiva que o povo judaico tinha quando se falava do filho de Davi. É o Messias, é o que vem trazer o reino de Deus, é o que vem nos libertar, né, das nações idólatras e implantar o seu governo justo. Olha Lucas 17, verso 20. Lucas 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Isso é muito interessante. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Mas no Antigo Testamento, né, em vários textos nós observamos que o Senhor vai dominar as nações. Não é verdade? Na profecia de Daniel, aquela rocha não cortada por mão humana, cortada não por mão humana, ela vai destruir aquela estátua que representa os reinos idólatras. Isso demonstra um grande sinal, não é verdade? O Senhor vai governar, o Messias, com cetro de ferro sobre as nações. Como não é possível ter uma visível aparência desse reino? Então o Senhor Jesus Cristo está explicando algo muito interessante aqui. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O Senhor Jesus aqui, ele começa a ensinar. Aqui é uma transição. Ele começa a ensinar aspectos inerentes a uma nova dispensação.
É interessante isso porque o Senhor Jesus, quando estava na última semana, lá em Jerusalém, próximo da crucificação, o Senhor Jesus chama os discípulos para celebrar o quê? O quê? A Páscoa. Só que no meio da celebração da Páscoa, o que é que ele celebra? A ceia do Senhor. E ali propriamente dito não, porque a gente sabe que é quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, né? Mas ali o Senhor Jesus está fazendo a transição para uma nova aliança. Ele foi celebrar a Páscoa, saiu celebrando a ceia. Jesus aqui está ensinando, o reino de Deus não vem com visível aparência, numa nova dispensação provavelmente, porque no Antigo Testamento, quando se fala do reino de Deus, tudo mostra que ele vem com a visível aparência, porque o Messias ele vem para dominar sobre as nações, mas aqui não. E você não vai dizer, está ali o reino de Deus, está ali o reino de Deus. E Jesus diz, olha, o reino de Deus está dentro de vós. O versículo que eu vou ler agora não trata especificamente sobre o reino de Deus, vocês deixam marcado em Lucas 17, mas ele também nos dá uma pista para a passagem para esta nova dispensação. Está João, Evangelho de João, capítulo 14. Olha, o Evangelho de João, capítulo 14. Se eu não me engano é isso mesmo, capítulo 14, versículo 17. Vamos ler a partir do 16. Aqui entendemos ser o sermão do cenáculo, né? E eu rogarei ao Pai, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Hoje ele habita com, mas em breve ele estará dentro de vocês. Essa é mais uma pista, né, da diferença da velha para a nova dispensação no ministério do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habitava permanentemente no Antigo? Habitava. No povo de Israel, sim, não, no povo não, com o povo, mas permanentemente. Esse negócio que o Espírito Santo habitava temporariamente, ele habitava permanentemente com o povo. Nas instituições do Antigo Testamento ali, no tabernáculo, depois no templo, e capacitando reis, artesãos, profetas a realizar a obra de Deus. Na nova dispensação que Jesus está instaurando aqui, a Páscoa virou ceia. O Espírito que era com vai virar em. E o reino de Deus que viria com visível aparência está dentro de vós. Percebe? É estranho entender isso. Eu acho que fica bem explícito o que Jesus quer fazer. É uma transição da velha aliança para a nova, da velha dispensação para uma nova dispensação. Olha ainda Lucas 17, verso 23. E vos dirão, Lucas 17, 23, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilante brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então perceba que logo depois Jesus diz, haverá uns sinais da chegada do Filho do Homem, haverão sinais deste reino, né, de Deus, haverão, está aqui os sinais, mas hoje ele está dentro de vós. Então, por isso que no início eu falei, essas palavras do Senhor Jesus Cristo estão lançando as bases do entendimento da igreja. O fundamento da igreja, Efésios 2:20, é a mensagem de Cristo e dos apóstolos. Então o Senhor Jesus está ensinando aqui que o reino de Deus, sim, né, se expressa na igreja. Está consumado? Não, mas foi inaugurado. E em um certo sentido, dentro de nós, é um reino espiritualizado, digamos assim. Né? Ainda não está consumado, não observamos isso de fato. Isso nos lembra também o já
E eu ainda não. Assim como na santificação, assim como na nossa redenção, assim como em vários aspectos ali do Novo Testamento. E no verso 30, Lucas 17:30, nós lemos ainda: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então tem um reino de Deus invisível, tem um reino de Deus que não se enxerga, como observamos no Lucas 17:20 e 21, que está dentro daqueles que fazem parte dessa nova dispensação, e por que não dizer da nova aliança, né? Também parcial ainda, mas tem um reino de Deus que vai se expressar para que todos vejam, quando o Messias com o seu cetro governar sobre todas as nações na sua segunda vinda. Os apóstolos pregaram na mesma mensagem e orientação do Senhor Jesus Cristo sobre o reino de Deus. Lá em Atos 8:12, nós lemos: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Você já pregou o evangelho falando do reino de Deus? Falando do novo céu e da nova terra? Explicando para aquele pecador não redimido que não é só a salvação da condenação do inferno, mas a colocação no novo paraíso. Não é viver como alma penada vagando. Muito crente acredita nisso. Você tem que pregar na sua igreja sobre isso. Muito crente é neoplatônico que crê eu vou virar um fantasma vagando tudo azul e branco no céu. Não, né? É um novo Éden, é um novo paraíso. É o novo céu e a nova terra. E ali o Senhor estará reinando para todo sempre, para toda a eternidade. O descendente de Davi, no trono de Davi, que na verdade é o trono do reino de Deus. Ainda em Atos 19, verso 8, lemos: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, Atos 19, 8, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Em Atos 20, 24 a 27, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Paulo dizendo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, ele pregou o evangelho da graça, mas também pregou o reino, é concomitante, né? Se refere à mesma mensagem. Não vereis mais o meu rosto, portanto, verso 26, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Evangelho da graça de Deus, o reino e todo o desígnio de Deus, é uma mensagem só. Termos concomitantes aqui. Ainda em Atos 28, verso 3, tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão, e no verso 31, aí a gente sabe que ele não morre, né? E no verso 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pregar o reino de Deus era pregar o evangelho da graça. Então alguém se convertia ouvindo o evangelho do reino, que já existia sim inaugurado na igreja, no âmbito, na dimensão ainda do Espírito. O reino de Deus está dentro de vós. Então nós somos como igreja expressão do reino de Deus na terra, como também somos habitação do Espírito Santo de Deus, como também somos sacerdotes do Senhor. E temos que ensinar e enfatizar que a igreja é uma expressão do reino. Não vamos observar os outros textos ainda que tratam do Senhor Jesus no Novo Testamento no reino, mas acredito que isso é suficiente para nós percebermos e entendermos que fica estranho, dentro de uma vertente dispensacional, de interpretação, encarar a igreja como algo que está fora do reino de Deus. Temos que explicar muitos textos e não tem como explicar tudo isso, né? Fora outros ainda, a gente fez só que observamos os principais, mas
Não tem como dar de conta de uma interpretação consistente quando você diz que a igreja não é reino de Deus na terra. A igreja, ela não é expressão do reino de Deus, e o reino de Deus somente acontecerá no milênio. É você perceber os textos do Antigo, mas desconsiderando todos estes do Novo que nós acabamos de observar. É isso. Vamos para as perguntas. Em relação à alegação de Jesus, né, em Apocalipse 1:8, em relação ao uso do termo eu sou alfa e ômega, se isso ele estaria só, como o texto mostra, né, só falando em relação à sua eternidade e poder, ou ele estava realmente também remetendo a um desejo do reino messiânico em Isaías 44:6, quando tem eu sou o início e o fim. Ok, certamente é uma identificação. Em Isaías 65, nós temos também uma referência ao novo céu e à nova terra, né? Se não me engano, Isaías 65, uma referência ao novo céu e à nova terra. Então, é muito possível, né, que o Senhor Jesus estivesse recuperando ali, né, a partir da escrita do apóstolo João, essa identificação lá de Isaías. Acredito que sim. É uma intertextualidade, né? Na verdade, a intertextualidade não é só citação direta ou indireta. Alusões são intertextualidade, e o livro do Apocalipse é repleto de alusões e símbolos, principalmente da literatura apocalíptica. Então, o Senhor Jesus, muito provavelmente, estava se remetendo a Isaías, até por causa do capítulo 65, né? Ok. Próxima pergunta. Se você tiver pergunta, pode levantar a mão para a gente só ser mais ágil. Pastor, minha pergunta é lá naquele texto de Lucas 17 que o senhor leu, versículo 20 e 21. Quando Jesus é interrogado ali, ele é interrogado pelos fariseus. Então Jesus não está falando aqui com pessoas que são necessariamente crentes, mas pessoas até que tinham outra intenção com as perguntas que faziam a Jesus. Mas no final do versículo 21 ele fala que o reino de Deus estará dentro de vós. E aí eu queria entender essa questão. Se ele está falando com fariseus, como que o reino de Deus podia estar dentro deles? Se esse vós se refere aos fariseus ou não? Ou como entender isso? Entendi. A princípio, eu entendo que quando ele está tratando com fariseus, a gente entende que eles não são convertidos ali, mas conhecedores, bastante conhecedores do Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus fala dentro de vós, ele está generalizando. Porque olha o verso 21. Nem dirão quem? Não são os fariseus. Ele está generalizando, né? Pessoas, seres humanos envolvidos nisso. Ei-lo aqui, ou lá está, procurando o reino de Deus. Não, o reino de Deus está dentro de vós. Ele não especifica quem são o vós. Está generalizando. Entendemos nós que são aqueles crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas ele está generalizando os próprios termos usados no versículo 21. Né? Nem dirão, não se refere só aos fariseus. Né? Se refere aos homens que estão interessados no reino de Deus. Ok? Ok. Próxima pergunta. A gente vai fazer. Tem outra pergunta, pastor. Eu queria que o senhor falasse um pouco, se for possível, daquele texto de Atos capítulo 2 da pregação de Pedro. Sim. A partir do versículo 29, que fala dessa questão de que Davi morreu e foi sepultado e ele não subiu ao céu para se assentar à destra de Deus. Então, como o senhor entende esse texto aqui relacionado ao trono de Davi e ao reinado de Cristo? Atos 2, 29. É isso? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. E primeiro ele cita, né? Ele faz a citação do verso 25 ao verso 28, né? Lá do Salmo 16, do 8 ao 11. E então ele vai interpretar essa citação. Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Olha, eu vou ler a citação, certo?
Verso 25. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então esse texto aqui faz uma referência a Davi nas suas lutas e fugas ali, talvez de Saul, das perseguições, e o Senhor cuidando dele, preservando. Só que a interpretação de Pedro aqui nesse sermão é: Davi morreu, está aqui a sepultura de Davi. Aí ele vai para o verso 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, a ideia aqui é apontar Davi como um protótipo do rei messiânico, estava apontando para o seu descendente que viria, né? Apontando para o seu descendente que viria. Verso 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a ideia, para mim isso aqui confirma é tudo, né? O Senhor subiu ao céu, está à destra do Pai, à direita de Deus, e aguardando o cumprimento do verso 35, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, citando aqui o Salmo 2, se eu não me engano, não é isso? Citando aqui, não, Salmo 110, certo? Então, na verdade, a ideia, e o próprio Davi, eu acredito que tinha esse entendimento, ele apontava para Cristo, né, para o Messias, o rei messiânico. Né? Então, quando ele escreveu os Salmos, nesse caso aqui, ele estava escrevendo sobre ele, né? Os momentos de perseguição, de luta que ele enfrentaria. Alguns vão interpretar que o teu santo veja corrupção. Esse santo se refere ao Messias, mas aí há divergências na interpretação. O fato é que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro e Lucas também, né? Porque Lucas é quem registra. Aqui nós temos vários ângulos de interpretação, né? Porque nós temos o texto escrito por Davi, citado por Pedro no sermão, mas quem registrou foi Lucas. Só um parênteses aqui, é interessante isso, porque a língua oral nunca é igual à língua falada. Você sabe disso, né? Ela nunca é igual. São dois idiomas distintos. Você tem a língua portuguesa falada, a língua portuguesa escrita. Não é igual em nenhuma língua, em nenhum lugar. Então, óbvio que Lucas não estava com um caderninho gravador, né, gravando o sermão de Pedro. Então, Lucas, ele teve o conhecimento do sermão, talvez até fez uma entrevista ali com Pedro, não sei, ou o Espírito Santo mesmo, ele era um pesquisador, Lucas no caso, né? O fato é que ele registrou esse sermão, obviamente sintetizando e destacando, mas selecionando e destacando aquilo que era relevante e interpretando. Então, Pedro falou essa referência aqui e ele interpretou, comparando Cristo com Davi. Davi, rei de Israel, né? Protótipo do rei messiânico que viria. Davi morreu, mas Jesus não. Por isso que ele é Deus. Quem usa essa mesma pregação para provar isso? Paulo, Atos 13, é o mesmo argumento. É o mesmo argumento. Isso para a gente é esquisito, né? Mas para o povo judeu daquela época era o argumento da ressurreição de Cristo. Provando que o Senhor Jesus não somente ressuscitou, mas como ao ressuscitar, ele se qualifica como Messias, de modo assim irrefutável. E aí o verso 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. E aí diz aqui claramente que está à destra de Deus, recebido pelo Pai, a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis. Lembra que esse sermão aqui,
Ele é uma resposta à crítica, né, de alguns judeus que estavam escarnecendo ali da igreja, dizendo que eles estavam bêbados, porque estavam falando em outros idiomas, ou entendendo em outros idiomas. Aí Pedro arremata, um sermão muito bem construído, né? Pedro arremata aqui o final do sermão quando ele diz, verso 33, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, lá no momento do Pentecostes, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, né? Então Davi não subiu para fazer o que Jesus subiu e fez. Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, e está à destra de Deus. Davi não está. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele cita o Salmo 110, né? Um salmo claramente messiânico. Ok? Pastor, eu queria só pedir uma explicação quando o senhor diz expressando, a igreja expressando o reino. A igreja é uma expressão do reino de Deus, porque Israel também foi uma expressão do reino de Deus. Quando a gente fala expressão, quer dizer que não é todo o reino de Deus, entende? Não é todo o reino de Deus. Por exemplo, entendo eu que os anjos fazem parte do reino de Deus também, entende? Então existem outras expressões do reino de Deus. Ok? Israel, a igreja, os santos da tribulação, os santos do milênio, expressões do reino de Deus, né? Expresso. E um dia esse reino será consumado plenamente. Eternidade. Entendo eu, o Senhor governando com cetro de ferro por toda a eternidade. Então a igreja é uma expressão. Ela não é o reino propriamente dito, e a igreja é o reino em si. Não entendemos assim. Ela é uma expressão, como foi dito, né? O reino está em nós, mas a igreja, ela tem esse aspecto do reino de Deus nela. Você não pode dizer que a igreja não tem nada a ver com o reino de Deus, só no milênio. Não tem como entender isso, né, a partir do que nós observamos do Antigo e do Novo Testamento, principalmente do Novo Testamento. Nesse sentido é que eu entendo expressão. Ok? O senhor falou sobre esse reino de Deus inaugurado com a chegada de Cristo, e isso expressando, até sendo manifesto na igreja. Eu gostaria de saber do senhor se essa inauguração do reino e estabelecimento do reino, quer seja para aquele momento, como entendeu, ou para o futuro, exigia uma condição para estabelecimento ou inauguração. Porque nós vemos na pregação de João Batista o arrependimento, porque o reino está próximo. E nós vemos, parece uma ideia semelhante no sermão de Pedro em Atos 3, arrependei-vos para que venha tempos de refrigério. Então, sim, boa parte dos dispensacionalistas entendem esse tempo de refrigério como um apontamento para um reino milenar, algo nesse aspecto. Então, como o senhor entenderia e explicaria isso? Como a gente viu em Atos, a ideia do evangelho do reino, né? Um evangelho da graça, os desígnios de Deus. Então, sendo a igreja expressão do reino de Deus, a ideia é que tinha essa condição para participar do reino aqui, a salvação, né? O arrependimento que levava à salvação, e você participava deste reino. E fica claro aí que quem vai participar do reino de Deus são os redimidos, né? Os redimidos do Antigo, os redimidos do Novo Testamento, os redimidos do período da tribulação, né? Esses são os que vão participar do reino de Deus. Então, a ideia é essa: os participantes do reino são aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Então o reino de Deus tem, digamos assim, essa condição para que alguém participe, né? Tem que ter crido no Senhor Jesus Cristo. Por isso, essa ideia. Eu lutei um tempo com essa expressão, pregar o evangelho do reino. Por quê, né? E é tão enfatizado pelo Senhor e se expressa depois no Novo Testamento, mas é porque a nossa salvação, ela se consuma no reino de Deus, na consumação do reino de Deus. Até lá nós somos salvos, mas estamos aguardando a completude da nossa redenção, né? A nossa transformação. Corpo hoje, né, falho. Esperamos a ressurreição, esperamos o novo céu e a nova terra, esperamos Jesus reinando efetivamente aqui. Jesus está reinando? Claro,
Ele é o Senhor soberano sobre tudo, está à destra do Pai, governando também todas as coisas. No entanto, segundo o querer do Senhor, pela sua soberana vontade, o mundo ainda jaz, né, no maligno, né, nas trevas do pecado. No futuro, o Senhor vai reinar com seu cetro de ferro. Entendo que também é uma figura, né, isso, e todos nós seremos abençoados com a redenção completa, consumada em todos os aspectos, na questão da criação, no nosso corpo e também com relação ao governo da nova sociedade. É uma nova sociedade, né? Então isso vai ser uma bênção muito grande para nós. Então eu entendo dessa forma. Só para esclarecer o que eu queria perguntar, não sei se ficou tão claro, mas então poderíamos considerar o reino anunciado por João, ou pregado, a proximidade desse reino, não sendo um reino messiânico, mas o reino de Deus de um modo geral, porque dentro da perspectiva judaica, como foi visto em Daniel e sendo passado até os dias de Jesus, a expectativa era de um reino político, né? Um reino nacional. Sim. E João pregando a proximidade desse reino, nós entendemos a pregação de João apontando para esse reino ou apontando para esse reino de Deus? Ok. Eu entendo que João preparava o caminho do Senhor, então ele estaria pregando semelhante ao que o Senhor Jesus pregou. Não sei explicar tudo, até porque não tem essas informações, não tem todas as informações. Mas João, como arauto, ele estava preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo, né? A voz do que clama no deserto. Entendo eu que ele seguiu o mesmo sentido de pregação do Senhor Jesus Cristo, né? O reino nesse sentido como Jesus apresentou, inaugurado. Foi inaugurado aqui, está perto o reino, está mais perto do que antes. Por quê? O Messias chegou. O Messias começou esse processo que foi apresentado no Antigo Testamento do reino, mas um reino já consumado no futuro. Então ali é chegado, ou seja, está mais perto do que antes. Estamos numa nova dispensação, né? O rei está aqui. O rei está aqui e ele começou esse processo. Existe agora um novo povo, uma nova expressão do reino de Deus. Velho Testamento, Antiga Dispensação, Israel era essa expressão. No Novo Testamento, mesmo este povo, que é a igreja, não tendo um rei, não tendo uma característica monárquica, nem exército, nem nada disso, como a nação tinha, mas esse povo tem em si, né, nele, uma expressão do reino de Deus. Ok? O Senhor falou e expressou muito bem o conceito de reinado de Deus no Velho Testamento, e a expressão fazendo menção a um reinado maior, não limitando somente ao povo de Israel, mas dentro do povo de Israel. E quando chegamos dentro da aliança davídica, nós temos tanto essa expressão eterna, um reinado que transcende uma casa de Davi, como o Senhor expressou, mas também nós temos um reinado literal para a casa de Davi. Isso. Trazendo esse conceito para o Novo Testamento e entendendo a inauguração desse reino por parte de Jesus Cristo, nós podemos entender que esse reino a Davi, esse reino prometido a Davi, um trono com um descendente a Davi, já está inaugurado, assim como esse reino já foi inaugurado por Jesus, ou ainda será inaugurado somente em um futuro. Para Davi especificamente? Sim. Pronto, eu entendo... Para o povo de Israel de um modo geral, né? Para a nação e o cumprimento daquela da promessa feita a Davi em 2 Samuel 7, no que diz respeito a Jesus como descendente davídico. Sim, acredito que foi inaugurado nessa perspectiva, que aquele seria um descendente de Davi, não especificamente o rei Davi, mas o trono de Davi, lembrando que é o trono do reino de Deus, o trono de Davi é o trono do reino de Deus, e que Davi apontava para esse rei, que viria um rei messiânico, que também era Deus, gerado de Deus, como nós observamos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele instaura, inicia, inaugura essa perspectiva do reino, que vai se consumar, digamos assim, materialmente, né? Até, por que não dizer, militarmente, né? Quando o Senhor Jesus, ele estabeleceu o seu governo. Espero que tenha respondido. Sim, obrigado. Ok.